Por que o Goiás está oscilando negativamente? O que aconteceu? O técnico tem participação nisso? Ele está inventando, ele muda muito de um jogo para o outro. Qual é o problema do Goiás neste momento do campeonato, que está lá em cima, oscilar, perder em casa, empatar em casa, perder jogos nessa reta do campeonato, a metade do campeonato? Alguém consegue detectar qual é o problema, Esmeraldino, ou vocês colocam isso na conta da normalidade? Matheus Carvalho. Eu coloco na conta da normalidade, porque eu não me apego ao resultado, mas eu me apego ao desempenho dentro de campo. E o Goiás tem tentado, tem lutado, tem procurado fazer gols, tem feito mudanças interessantes depois do intervalo. Então não é um time que está apático, não é um time que sentou na cadeira do G4 e está esperando as coisas acontecerem automaticamente. Para mim é um time que está lutando muito, tem trabalhado bastante e eu me apego exatamente nisso. Mas a gente tem que analisar o seguinte, Paulo, um time que figurou ali na primeira colocação durante várias rodadas e pode voltar para a primeira colocação nessa rodada, ele fica mais visado diante dos adversários, né? Os adversários prestam mais atenção nos pontos fortes e fracos da equipe. E é perante isso que o Goiás tem encontrado um pouco mais de dificuldade. Só que como tem um elenco recheado de boas peças, evidente que algumas têm apenas nome e não estão dando resultado, como é o caso do Benítez. Para mim o Benítez não está jogando absolutamente nada, mas tem nomes interessantes. O Goiás ele tem sim um poder de reação. Para mim esse jogo contra o Amazonas é um jogo chave para, não o Goiás no campeonato, mas para o Goiás retomar o caminho da vitória, né? Mas são também apenas 2 jogos que não vencem. Então tá tudo dentro da normalidade. Se você for parar para analisar o G4, os 3 primeiros estão todos iguais na questão dos últimos 5 jogos. Foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 2 empates e uma derrota. Então tá tudo dentro da normalidade. É evidente que você não pode relaxar, você tem que continuar lutando, tem que continuar buscando pontuar, buscar vencer, porque é muito difícil de você ficar na primeira colocação do campeonato, extremamente complicado. Então eu vejo tudo isso que está acontecendo com o Goiás dentro da normalidade. Dá uma impressão, pode ser só impressão minha, mas dá uma impressão que o Mancini não tem um 11, um 11 definitivo, sabe? Olha, esse aqui é o Goiás, o 11, o definitivo. Esse aqui é o time titular. Tem jogo que ele muda um no ataque, tem jogo que ele entra, não entra. Não, mas tem algumas situações que ele muda caso por questão de lesão, né? Como foi a zaga, né? No caso de contusão. Mas quem é o 11 do Goiás hoje, assim, que se não tivesse contusão, não tivesse problema, né, de suspensão e contusão, o Goiás teria que colocar em campo para o torcedor decorar o 11 dele. Então, o meu time é esse aqui, ó. Esse é o meu time. Você não pode ter esse 11, Paulo, porque o campeonato ele é muito dinâmico. Não, sim, aí tem um discurso do elenco, tal, tem que ter um elenco, todo mundo é titular, né? Exatamente neste ponto que eu te falo, que você tem que ter uma mescla, você tem que ter um time B para você mudar a sua característica de jogo. Então, eu particularmente eu não tenho um 11 ideal para o Goiás. Teve um 11 ideal durante o primeiro turno e agora está tendo uma oscilação. Então, tem que mudar. Então tem que colocar algumas peças diferentes. Então, eu particularmente eu não tenho esse 11. Você tem esse 11, meu querido Jean Lopes? Você acha que isso é correto? Ou isso é antigo? Esse entendimento já mudou há muito tempo, esse negócio de o 11 do técnico? Não, eu teria o meu 11, claro que ele não tem que ser engessado, um jogador oscila. Tecnicamente pode ser mexido. O que não dá é para você alterar a forma do time jogar de uma forma radical, como o Mancini fez nas últimas rodadas. Eu acho que numa competição tão longa como é a Série B, oscilações acontecem, pode acontecer com qualquer um. Só que com o Goiás aconteceu de uma forma que para mim não é normal. Desde que o Rafael Gava se contundiu,
que o Mancini meio que se perdeu para escalar o Goiás, começou a fazer mexidas desnecessárias. Por exemplo, a última delas, um jogo contra o Remo, ele tirou o Caiton, que para mim não merecia sair do time, trouxe o Lepo de volta para a lateral direita, colocou o Moraes, e os dois laterais foram os piores jogadores em campo. Né? Nas costas de ambos saíram os principais lances do Remo. O Moraes errou tudo que tentou. E qual que é a necessidade dele colocar o Moraes e tirar o Caiton? Não se faz isso com um time que vem na primeira colocação, um time que vem bem. Você tem um 11 que está ganhando de praticamente todo mundo. Perdeu o Gava por contusão, tudo bem. Então você coloca um jogador no lugar dele e mantém o restante, mantém a mesma pegada, mantém a mesma forma de jogar. E ele começou a inventar. Qual que é a necessidade que o Goiás tinha de entrar com 3 volantes contra o Novo Horizontino? Né? Perdeu o jogo porque entrou com o time errado. O Goiás, ele tem que se impor sobre o Novo Horizontino, não ao contrário como aconteceu naquele jogo. Não é normal um treinador com experiência, com gabarito do Mancini, que é um muito bom treinador e tem feito como um todo um grande trabalho no Goiás, você terminar um jogo com 5 atacantes, um jogador no meio campo e um zagueiro que é um volante improvisado, como ele terminou contra o Remo. Um treinador não faz isso. Você não faz um time mais ofensivo, tirando toda a organização tática do time, tirando vários jogadores do meio campo e enfiando atacante lá na frente. O beabá, qualquer jogador que entende, qualquer treinador que sabe no mínimo de futebol, sabe que não adianta a quantidade de atacantes. Você tem que fazer um time equilibrado. Né? Tira um jogador mais defensivo, coloca um ofensivo no lugar e não simplesmente se jogar como ele se jogou contra o Remo, fazendo aquele segundo tempo patético que o Goiás fez. E contra o Novo Horizontino aconteceu a mesma coisa, ele terminou do mesmo jeito. O Benítez como volante do Goiás, o Juninho como quarto zagueiro do Goiás, isso não existe. Então eu acho sim que essa oscilada que o Goiás deu na competição, nas últimas, 5 rodadas, alguma coisa assim, foi porque o Mancini meio que se perdeu nesse momento, principalmente depois que ele perdeu o Gava, que era o grande jogador do Goiás da Série B, no sentido de pensar o jogo, de armar o jogo, da criatividade que o Goiás tinha para os seus atacantes. Ele começou a mexer de forma totalmente equivocada, né? Colocar o Elton Matheus como seu principal atacante, o cara não sai nunca, ou quando está na banca de reserva é sempre o primeiro a entrar, e é sempre o jogador que menos produz no ataque esmeraldino. Então o Mancini tem que voltar a se equilibrar, voltar a definir o 11 titular dele e dar sequência. Claro, esse jogador não tá bem, então eu vou trocar ele. E não mexer no time todo. Outra coisa, colocou o Rato como titular antes do Rato estar pronto. O Rato não tem feito nenhum bom jogo no Goiás e hoje é o titular absoluto do time. Até o momento ele não fez nenhuma partida sequer razoável pelo Goiás. E é titular. Né? Parece assim, o Goiás contratou o Moraes, contratou o Rato, ele é obrigado a colocar os dois em campo. Então não vejo assim, para mim o Mancini se perdeu nessas últimas rodadas. Paulo? Não, mas a oscilação não tá 5 rodadas. O Goiás ganhou do Cuiabá, Goiás ganhou do Atlético Paranaense. Não, a oscilação você fala em resultado, são 2 jogos nós estamos falando em comportamento, né? Não necessariamente o Goiás no resultado. O Goiás perdeu o comportamento piorou. Pra mim o comportamento do Goiás não caiu. É um time que busca o campo de ataque. Matheus, nessas últimas rodadas, o Goiás só ganhou do Cuiabá. O Goiás empatou com o Criciúma em casa, perdeu para o Atlético em casa, perdeu para o Novo Horizontino fora, empatou com o Remo em casa. Não, Jean, teve o jogo do Atlético Paranaense. Dá uma olhada na tabela aí direitinho. O Atlético Paranaense foi antes. Não foi, Agora, Jean. mesmo com o Atlético Paranaense, o Goiás não fez um bom jogo. O Goiás achou aquela vitória. Foi dominado pelo Atlético Paranaense. Agora, me passa a impressão que o Mancini tem muita dúvida ainda nas laterais e em uma posição de ataque. Outra coisa que me passa como dúvida é que me dá a impressão que o Goiás está começando a sofrer daquela Gava dependência, sabe? O Gava sai do time... não é a mesma coisa, talvez por falta de alguém criativo mas tem muito tempo que o Gava não joga. Pois é, mas a saída dele... Mas o Benítez não criou nada até agora. Joga sem um 10. O Gava mesmo falou que não era um 10. Ô, Matheus, olha só.
O Goiás perdeu para o Atlético em casa, empatou com o Criciúma em casa, perdeu para o CRB fora de casa, perdeu para agora o último jogo, Novo Horizontino, né, fora de casa, empatou com o Remo em casa e perdeu o primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense. Sabe o que tem em comum entre todas essas partidas? A ausência do Rafael Gava. Por que eu falei o primeiro tempo contra a Chapecoense? Porque ele entrou no segundo tempo e o Goiás virou o jogo. Então, desde que o Gava saiu do time, o time caiu demais na tabela e no futebol. Mas é porque o Gava é o novo Messi? Não. Porque com a saída dele, o Mancini não deu conta de reorganizar o time sem ele. Não é que o Gava é imprescindível, ele é bom jogador, mas não é nenhum gênio da bola para ser imprescindível. Tá, e não o problema é que sem ele, o Mancini não conseguiu organizar o time mais. E não é só no meio, não. Por exemplo, Matheus, quem é o lateral direito do Goiás? A gente fica sem saber quem é. Se é o Caiton, se é o Lepo, sabe? Assim, quem é? Mas aí é uma questão de opção, aí é uma questão de estilo de jogo. Qual que é o estilo de jogo que o Goiás vai adotar? Eu até acredito que o Goiás não vai jogar para cima da equipe do Amazonas, vai ser uma equipe mais equilibrada. E eu, sinceramente, eu não vejo esse Goiás que vocês estão vendo, não. O Garro saiu, não foi por opção do treinador, foi questão física. Mas é a lateral, né? Por exemplo, então, a lateral não foi uma opção. Por exemplo, quem é o terceiro homem de ataque, já que ele gosta de jogar com 3? Ele tá sempre mudando, ele tá sempre, parece-me que tá sempre procurando um jogador que lhe agrade e que resolva o problema. É por isso que eu perguntei a vocês. Ainda bem que ele é esse tipo de treinador, ainda bem que ele não é um treinador que pega amor em jogador e vamos juntinho de mãos dadas até o fim. Mas é aquilo que o Ney Ladeira sempre fala aqui, né? O Vila Nova do Ney Ladeira fala o Vila Nova do Claudinei mesmo, cara, era mãozinha dada com o Neto Pessoa, até ele cair. Foi mesmo. O Ney fala sempre, como ex-jogador, que o entrosamento se pega, o time da liga, quando joga, quando se repete uma escalação. Né? Concordo. Então, eu não sei se... Mas a mudança, Paulo, ela acontece porque os adversários, eles procuram se fortalecer também. Não é uma situação fácil, o campeonato ele é difícil, é um campeonato muito complicado e é por isso que você tem que ter bom treinador e um elenco interessante. A gente tá falando de um time que, vencendo hoje, ele vai pra liderança. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Quer um 11 não, definido? Mas Matheus, mas a pergunta do Paulo foi sobre essa oscilada que o Goiás está dando. Se a gente for analisar todo o trabalho da Série B, o Mancini tem feito um grande trabalho. Então, eu estou respondendo sobre esse período de oscilação do time. Oscilação curtíssima. Curtíssimo. Então eu vejo com naturalidade tudo isso. Que assim seja, né? Mas tá sendo, que Paulo. Que assim seja, que o Goiás entre em campo hoje. Aliás, o Goiás está comemorando o fato de jogar na Arena da Amazônia hoje, não é? Não estava satisfeito em jogar naquele campo lá do Amazonas. Vai jogar na Arena da Amazônia. Sim. Né? De repente é até melhor mesmo, né? O ambiente é até melhor, não é, para o Goiás. Vamos ver se acaba a oscilação e o Goiás consiga uma vitória fora de casa, que seria maravilhoso, né? Seria muito bom para o nosso Verdão. A escalação que o André Rodrigues ele passou o que, por exemplo, na lateral direita? O Caiton ou o Lepo? Não, o Lepo, mas pelo menos ele vai com o meia, ele vai com o Rato, não vai entrar com 3 volantes, que os 2 últimos jogos que o Goiás fez fora, ele entrou com 3 volantes. Hoje não vai ser assim. Então isso me deixa mais otimista do Goiás conseguir uma vitória, né? Se impor lá dentro da Arena Amazonas e ganhar o jogo, porque o Goiás é muito mais time que o Amazonas. O meio campo com Gonzalo, Juninho e Rato. Pedrinho, Anselmo, Ramon e Jajá. Olha, o Jajá ganhou posição nesse time do Goiás, hein? Aquele merecido, jogo... Paulo, aquele jogo foi um jogo só, viu, gente? Vamos falar a verdade. Não, foi não, Paulo. Nos últimos jogos do Goiás, ele tem sido o principal atacante do Goiás. Ele foi... Inclusive na derrota pro Novo Horizontino, ele foi o jogador que mais incomodou a defesa adversária. Eu pegava muito o pé do Jajá aqui, eu era um crítico dele. Mas os últimos 3, 4 jogos do Jajá, ele ganhou posição de forma extremamente merecida. Anselmo Ramon e Pedrinho, Anselmo Ramon e Jajá.
O Matheus, você acha que o argentino, me fugiu o nome aqui, o argentino Benítez. o Martim Benítez, vai jogar no Goiás? Você acha que ele vai jogar aquele futebol que a gente já viu ele jogar? Ou vai viver Ele vai viver de poucos jogos. Vai viver daquela trivelinha que ele dá, aquele 3 dedos, aquele uma ou outra jogada. Que aí a gente vai chegar à conclusão que o Goiás contratou mal, né? Que o América Mineiro abriu mão de um jogador que não rendia. Por isso abriu mão. Não, ele pode ajudar em alguns jogos. Paulo, se um jogador der 1% de contribuição em todo o campeonato, se jogar apenas um jogo bem e o time subir, ele ajudou. Ele ajudou, então. Mas é pouco, né, Matheus? Pelo amor de Deus, o time pouco. subiu? Não, tudo bem, mas... Atingiu o objetivo? Acabou, meu chefe. Mas o Benítez veio para resolver o problema da criação do Goiás. Não, ele não. Ele veio para isso. Não veio para isso. Eu tô acompanhando a programação. Acabaram de elogiar o Gava, que era um jogador que estava preenchendo bem o setor de meio campo. O Gava tem jogado bem mesmo. Exato. Quando entra. Agora, mas o Benítez veio justamente para criar nesse time. Não, ele veio para compor elenco. Ele veio para exclusivamente compor o elenco, Paulo. Ele não veio para ser titular, ele não veio para isso. Sem querer desacreditar de Vossa Excelência, né, lá no Supremo Tribunal Federal, eles xingam um ao outro e chamam de Vossa Excelência, né? Sem querer duvidar de Vossa Excelência, da informação, eu gostaria que a Excelência André Rodrigues me dissesse isso que você está dizendo, que o Benítez veio para compor elenco. Porque para mim ele veio para ser o Benítez, o 10, o criador. Não veio para ser isso, até mesmo porque nas últimas temporadas ele não foi esse Benítez. Não foi. Outro jogador que veio para compor elenco, não veio para resolver problema, porque o Goiás não estava com problema, o Goiás não está com problema. O Rato, baita jogador, um jogador que pode ajudar bastante. Mas ele não veio porque estava faltando um jogador no setor de meio campo, um jogador que jogue pelos ares, não estava faltando esse jogador. É um campeonato longo, é um campeonato que você precisa, em determinados jogos, mudar a sua característica. E aí um Benítez mesmo, ele pode ajudar em um segundo tempo. E é como eu falei, se o jogador ajudar 1% em um jogo e o time atingir o objetivo que é subir para a Série A, deu certo. Deu certo, então aí é uma opção do clube renovar com o cara ou não, mas que ele ajudou em determinado momento, ele ajudou. O Benítez, hora nenhuma, veio aqui para resolver problema de setor de meio campo, porque o Goiás estava na liderança do campeonato. Ô, Excelência Jean Lopes, contraria, por favor, a excelência de toga aqui, o Matheus Carvalho, porque eu acho que ele está equivocado, completamente equivocado. Para mim, o Benítez veio para criar. Veio para ser o cara, o habilidoso do meio campo. Eu não posso contrariar ele, não. Ele é o nosso Xandão aqui. Deus me livre. Bloqueei o cartão de crédito dele aí. Ô Paulo. A sua opinião é magnífica. É magnífica, tá certo. Eu me lembro de uma entrevista do oh meu Deus do céu, o diretor, o Andrino, e ele dizendo o seguinte, que a contratação do Benítez era para ele preencher um espaço que o Goiás não tinha, né? Que o Goiás, carente no Goiás. O que eu imaginei? Aquele 10 de criação que o Goiás não tem, não tinha e continua não tendo, sem contar com ele. Todos nós imaginamos isso aí. O Andrino falou exatamente isso aqui no microfone da Band News FM, esse canhão de audiência. Agora, veja bem, o problema físico do Benítez é conhecido por todos. Esse cara, se ele não tivesse problema físico, ele estava no time da Série A. Ele não estava jogando em nenhum time da Série B. A verdade é essa. O que o Goiás precisa fazer? Colocar ele em condições para jogar 2 partidas, descansar uma, jogar mais 2, principalmente nos jogos dentro de casa, né? Para ele poder não forçar muito a sua questão física, porque ele tem problemas físicos, ser conhecido por todos. Para mim é um grande jogador de bola. Quando entra, o jeito dele bater na bola, o jeito dele pensar o jogo, percebe-se que ele é diferenciado. Não, mas tecnicamente, para mim, Jean, esquece. É disparado o melhor jogador de futebol goiano.
mas fisicamente é talvez o pior jogador de futebol goiano. Não, esquece. Por isso que ele não joga. Não, se for isso, esquece aí. Nós contratamos um meia para resolver o problema que se tornou um jogador para compor elenco. Pois é, mas o Goiás tem feito um trabalho com ele o Goiás está fazendo um trabalho com ele, tirou ele do time, deixou aí algumas semanas se preparando para ele fazer uma espécie de intertemporada ou pré-temporada, porque ele, segundo o pessoal do Goiás, ele não teve. E agora está sendo colocado aos poucos, tá? Ele está tentando readquirir a forma física. Se ele readquirir essa forma física, ele vai ajudar o Goiás no momento mais importante, no momento agudo, né? Que é a reta final da Série B. Eu ainda acredito que ele vai ajudar muito o Goiás, porque futebol para isso ele tem. Mas é mais um Diego Torres. Não, o bom de vocês é que o Benítez ele veio para resolver um problema de um time que tá na liderança. E esse é o ponto bom. Não, mas é que... Problemão, hein? Não, mas... Ô, Matheus, mas quando o Goiás precisa de um jogador habilidoso para furar a retranca, para poder enfiar aquela bola entre os zagueiros, para poder dar o drible, o desequilíbrio ali na frente jogando com o time fechado, o Goiás não tem esse jogador. O Benítez seria esse jogador. Ele tem o Rato, meu caro. Ele tem o Rato. O Rato não tem habilidade. O Rato é um jogador não, é grosso. mais de jogador grosso. Física. Não, mas eu conheço a opinião. Não é grosso. Eu conheço, não é grosso. Eu conheço a opinião do Matheus há muito tempo sobre Série B. Eu sempre repito aqui, quando o Matheus não está também, eu dou crédito aqui pro Matheus na opinião que ele tem. O Matheus não vê uma Série B criativa. Ele vê uma Série B guerra, luta, pegada, sofrimento. Ele não vê uma Série B mágica, criativa, inspiradora. Não tem. Plástica. Ele não vê. Essa é a opinião do Matheus. O Vila contratou o Diego Torres. Tava todo mundo babando o ovo. Eu não sei o Matheus, que eu não vi o Matheus falando sobre isso, mas os vários colegas babando o ovo pro do Curitiba lá, o Josué, que seria, em questões técnicas, o Benítez do Goiás, entendeu? Ué, é bom jogador então, mesmo. Assim, é bom jogador mesmo. Por exemplo, e muito técnico, habilidoso, como é o Benítez. Mas lá ele tá rendendo, né? Aqui o Benítez não tá rendendo. Esse aqui é o problema, né? O Vila contratou o Diego Torres, por exemplo, habilidosíssimo. Mas, o que deu? Nada. Então, é assim... Mas, na verdade, Paulo, se você for parar para analisar... Os 10 do futebol brasileiro, eles são meio bichados mesmo, né? Do Atlético tem um Shailon bichado. Quando você fala bichado, você fala em relação à questão física, né? Os caras os caras não conseguem mais jogar nesse tipo de futebol que o brasileiro virou. Não, porque o futebol é muito rápido, né? O futebol ele se tornou muito rápido, o futebol ele se tornou uma competição em que os 10 jogadores têm que marcar. Os 10 jogadores precisam marcar. O meia é manhoso demais, né? O meia original, o 10 original é muito manhoso. Muito manhoso. Ele não gosta, ele é lento. Ele faz carinho na bola. Nutella. Eu gosto muito do 10, gosto muito. Só que a característica do futebol brasileiro hoje, ela é bem diferente. Bem diferente. Então, é por isso que eu falo. O Goiás ele não tinha um problema para ser resolvido com o Benítez. E aí eu coloco a mesma situação para o Rato. O Goiás não tinha um problema para ser resolvido com o Rato. São jogadores com a característica interessante, que pode quebrar uma marcação adversária, mas não veio para resolver um problema. Isso é fato. Bom, só para encerrar aqui com o Goiás, eu não sei qual foi o time, é difícil, a gente não acompanha muito de perto, qual foi o time do Mirassol que subiu para a Série A no ano passado. Quem era o time? Não é? E qual é o time que agora está na Série A? O 10 era o Kim. Está fazendo o japonês? Tem um outro Kim aí agora também, né? Tem um outro japa que está jogando. Parece que o mesmo nome, Kim, porque às vezes eles têm o mesmo nome, né? Mas será que Série B? Parece que tem, que está fazendo sucesso. Agora, olha só. Eu não sei que time é o Mirassol hoje, se guarda alguns jogadores da campanha do acesso. Esse time do Goiás hoje aí, caso consiga o acesso, é um time que na Série A, por exemplo, vai ter que ser demitido quase todos. Você concorda comigo, Matheus? É Série A. O Goiás ele não vai entrar na Série A para entrar no Libertadores. Ele não vai ser esse time. A gente não pode iludir com isso. Né? Vai entrar só para permanecer ou para buscar pelo menos uma Sul-Americana? O primeiro ano é a permanência e o título é a Sul-Americana.
ter uma vaga na Sul-Americana para as equipes emergentes, a Sul-Americana é um título, é fato. Não adianta falar, não, o Goiás ele vai refazer o seu time, vai lutar por Libertadores. Bobagem. Essas nossas equipes hoje, para chegar a este patamar, é com a SAF muito bem feita. Assim como o Fortaleza evoluiu, o Bahia evoluiu, não é qualquer tipo de SAF que chegue e consiga evoluir a este patamar. E aí, perante a sua pergunta, Paulo, para mim não precisa refazer a equipe. Tem jogadores sim que conseguiriam jogar uma Série A. Quem? Tadeu? O Tadeu, para mim, a zaga jogaria, as laterais também jogariam. Meio campo já é mais complicado, porque a Série A ela é uma competição mais rápida, né? E aí você tem que ficar atento pra você não tomar uma cocada. Aí já o setor de meio campo eu mudaria radicalmente. Ataque também tinha que dar uma mudada, né? Então assim, eu permaneceria firmemente com a defesa do Goiás. E aí os outros setores, jogadores que eu não fosse mandar embora, seriam apenas para compor elenco. Ataque pra mim ficaria só o Pedrinho pra compor elenco. Se você tiver um Elton Rato bem fisicamente, ele joga uma Série A tranquilamente, né? O problema é que o Pedrinho, pra mim, é um jogador que bora vender, né? Já tá bom, né? Uma temporada bem feita como ele tá fazendo. Ano que vem já é bom dar a linha nele, fazer dinheiro em caixa. Mas de repente ele pode fazer uma boa Série A, né? De repente ele pode explodir numa boa Série A e pegar uma grana maior o Goiás também, né? Eu acho que tá em ascensão. Eu acho que vai ter que ter muita mudança no time do Goiás pra Série A. Agora, que campeonato é esse, hein, Jean? Que aperto que é esse? Esse campeonato da Série B é uma loucura. Você sofre a cada rodada. É muito difícil. Você percebe que tem poucas goleadas, né? O Paysandu goleou o Curitiba, mas é coisa rara numa Série B. O Botafogo goleou o Atlético Paranaense, se não me engano, de 4. Mas você tem razão. São poucas goleadas, você está correto. Paulo, eu me recordo que antes do início da Série B, nos debates esportivos, eu comentei, né, perguntado pelo Thiago, eu comentei que essa para mim seria a Série B mais equilibrada de todos os tempos. Porque eu olhei os clubes que dela participariam e vi muitos clubes do mesmo padrão, do mesmo nível. Não tem nenhum do Bicho-Papão, que é um daqueles 12 clubes, né, um dos gigantes, que a gente fala o G12 do futebol brasileiro. Então o equilíbrio seria muito grande e isso está se confirmando. A gente pode falar que nesse momento tem pelo menos 12 equipes com chances de conquistar uma vaga na Série A. E mesmo aqueles que estão à frente, que Goiás e Coritiba, eles tecnicamente não são tão melhores assim que os que estão próximos a eles, não. Então é uma competição muito competitiva e por isso que você sofre a cada rodada, porque é um perde-ganha total. Agora, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: na rodada anterior, os goianos foram muito mal. O Goiás perdeu, o Vila, se não me engano, o Vila perdeu e o Atlético empatou. Nesta rodada já começamos mal, né? Porque o Vila perdeu. O Atlético, para mim, não é favorito contra o Atlético. Pelo contrário, o Atlético, para mim, é favorito. E só o Goiás que eu vejo como favorito para salvar a pele dos goianos nessa rodada, Paulo.